segue. Eu tenho uma soma, eu tenho 4 parcelas, né? E para resolver esse problema, então eu vou abrir em duas parcelas, nas 4 parcelas, né? Integral da soma, a soma das integrais. Integral da soma, a soma das integrais. Tá aqui. Tá. E agora? Vamos por partes, né? Então, essa integral aqui é x na quinta sobre 5. A integral do seno é menos cosseno. Aqui. A integral de e na x, e na x. Tá? E a integral de dx sobre x é ln de x. Para resolver integrais, né, assim como para resolver derivadas, é necessário ter uma tabela de integrais. A tabela de integrais que eu apresentei para vocês, que vocês têm, é a tabela que estava nos slides anteriores. Depois eu vou apresentar uma tabela mais elaborada, com outras propriedades, para vocês. Tá? Bom, vamos lá. Vamos ver a outra. Professor, o senhor pode só repetir a regra que usa ali para chegar em logaritmo, quando a integral de logaritmo vai virar a derivada? É o último termo ali da... Sei. Vamos lá. Ó. Então, para chegar lá, a gente usou essa regra aqui. Né? Ou seja, tu tinha integral dx sobre x. Então, eu vim aqui, olhei para essa regra aqui. Então, olhando para essa regra, eu tenho ln do módulo de x. Aqui eu esqueci de um detalhe, né? Na hora eu me passei bem bonito, né? Aqui não é, aqui é módulo. Mas depois eu falo melhor disso. Né? Uma coisa aqui. Kleber e o João. Tá? Então, ln do módulo de x. Todas as integrais que eu coloquei ali, elas retomam essa tabela aqui. Né? Então, voltando lá. Vou ver aqui, alguém quer entrar. Entrou. Feito esta. Tá. Então, feito esta. Agora esta. Essa aqui, né, estava acostumada a receber a tabela de mão beijada. Mas nem sempre a tabela de integração ela chega a nós de mão beijada. Né? Às vezes a gente tem que fazer uma conta antes, né? Ou seja, fazer alguma simplificação algébrica, aplicar alguma propriedade, enfim. É o que acontece aqui, né? Nesse caso aqui, nós temos essa divisão por x ao quadrado. Então, nessa divisão por x ao quadrado, né, eu vou dividir todo o numerador, eu vou dividir por x ao quadrado. É só um x ao quadrado, não é nada tão complexo, né? Mesmo que se eu tivesse ali qualquer outra coisa, eu posso abrir, né? Eu tenho uma soma aqui em cima, eu posso abrir em uma soma de denominadores iguais, né? Porque quando eu tinha lá 1 mais 4 sobre 5, então eu tinha 1 sobre 5 mais 4 sobre 5, né? Professor, por que naquele da raiz não está x ao quadrado? Eu esqueci. Tá ligado, Fernando? Hein? Porque eu esqueci. Só por isso. Bom, então, vamos botar direitinho ali, né? Agora vamos ver se as contas o professor fez certo. Mas obrigado por lembrar. Feito isso, abrimos todos sobre x ao quadrado. E aí, o que aconteceu? Vamos olhar as situações. Primeiro,
esse x sobre x ao quadrado. X sobre x ao quadrado é isso aqui, né? Me referindo a essa situação aqui. Essa situação onde eu tenho x sobre x ao quadrado é a mesma coisa que eu ter 1 sobre x. Aqui, 1 sobre x. Tá? Propriedade das potências. Vocês viram isso no ensino médio, vocês viram isso em cálculo zero. Aqui, o x aqui embaixo, ele ficou x na menos 2, né? Mesma coisa. E agora? Essa raiz. Como é que a gente faz com essa raiz? Ó, olha só, ainda bem que eu tenho o Everton. Ó, o professor já fez errado, né? X ao quadrado, né? Vamos escrever direitinho. Então, aqui faltou x ao quadrado. Peraí. Fazer direitinho. Vamos editar isso. Ó, x ao quadrado. Errei ali o x ao quadrado, né? Vocês estão enxergando essa tela? Se ninguém falou, é porque sim. Sim, sim. Tá, vamos fazer aqui porque eu realmente tinha me passado aqui, né? Vai dar 3 meios, né, professor? Então, o que vai acontecer? Menos 3 meios. Isso aí. Então, se deu menos 3 meios, aqui deu menos 3 meios. Certo? Bom, então é interessante a gente ver esse comportamento aqui. A gente está aplicando propriedades das potências. A gente não precisa ter medo das coisas. A gente vai mexendo, vai ali e tal. Né? Vamos salvando. Demora um pouquinho, porque tem bastante slides com bastante efeito. Agora vamos para o próximo. Bom, nesse caso aqui, né, então eu posso escrever 5x ao quadrado, 5 vezes x na menos 2. X sobre x ao quadrado, 1 sobre x. E aqui, então, eu tenho o meu menos 3 meios, né? Vamos lá. Menos 3 meios. O que vai acontecer agora? Eu vou integrar essa expressão aqui. Vai ficar 5, né? Menos 2 mais 1, menos 1. Menos 1. Agora, o que aconteceu aqui? Aquilo que a gente tinha falado anteriormente. Eu tenho 1 sobre x. A integral de 1 sobre x, logaritmo de x. E agora, aqui, eu tenho menos 3 meios, mais 1. Menos 3 meios mais 1 é menos 1 meio, né? Menos 1 meio. Menos 1 meio. Vou tirar esse menos daqui de cima. Menos 1 meio. Um espacinho. Bom, então, o que vai acontecer? Se é menos 1 meio, aqui vai ser menos 2. E qual o que vai acontecer aqui? Eu vou ter que mudar isso aqui, né? Vai ficar, vou ter uma divisão. Aqui vai ficar de x. Posso botar esse menos 2 aqui, né? Isso. Bom, vamos lá. Vamos voltar lá no slide anterior. Aqui. Bom, o que aconteceu? 1 meio menos 2 igual a menos 3 meios, né? Então, este resultado aqui, essa simplificação aqui, né? Ela gera isso aqui. Então, passando por aqui, né? Agora, vamos vir para a integral. Na hora de resolver a integral, a gente transformou, né? Aplicou as propriedades da potenciação, chegamos nessa situação. Quando eu tenho... Bom, quero o lápis. Cor preta, tá. Então,
quando eu tenho essa situação aqui, o x na menos 2, né, vai me gerar esta integral aqui. Agora, o 1 sobre x, né, ele vai me gerar quem? Vai me gerar o logaritmo. Né? Como eu respondi aquela pergunta anteriormente, né? Logaritmo do módulo de x. Né? O professor aqui está sempre se passando nas coisas. Tá? Então, vai gerar o logaritmo. E quando eu faço o menos 3 meios mais 1, né? Menos 3 meios mais 1, isto aqui é menos 1 meio, né? Ou seja, vai ficar 2 menos 3, vai ficar menos 1 meio. E aí, o que aconteceu? Esse sinal negativo aqui corresponde a esse sinal negativo. Esse 2 aqui é quando eu inverti eu tenho um meio, eu tenho meio embaixo, né? Vou botar aqui o x. Então, eu tenho x que divide 1 meio, então isso aqui é a mesma coisa que 2x. E aqui eu tenho x na menos 1, então virou essa raiz quadrada no denominador. Por que virou no denominador? Por causa do sinal negativo. Então, era esse aqui o problema. Vamos ver uma outra situação. Esta. Nessa situação aqui, agora, o que eu tenho? Eu tenho a integral de quem? Da raiz vezes o parênteses. Né? O que acontece quando eu tenho a raiz vezes o parênteses? A primeira ideia que tem é escrever essa raiz de uma forma mais amistosa. Né? A raiz fica como x não meio. Dessa maneira, o que aconteceu daqui para cá? Eu distribuí o x não meio vezes o x. Eu fiz x vezes 1 sobre x. Ver se é fácil. Não. Bom, por que ficou esse 3 meios? Porque eu somei, né? Ou seja, o expoente. Então, 1 meio mais 1 ficou 3 meios. E agora, por que ficou na menos 1 meio? Né? Porque tinha x na 1 meio vezes 1 sobre x. 1 sobre x é x na menos 1, né? Então, 1 meio vezes x na 1 meio vezes x na menos 1 vai ficar x na 1 meio menos 1. 1 meio menos 1, x na menos 1 meio. Tá? Ou x sobre, ou 1 sobre a raiz de x, né, senhor? Exatamente. Mas aqui, porque quando nós vamos resolver a integral, é melhor nós escrever isso na forma de um expoente negativo. Né? E dessa maneira, na forma de escrever na forma de um expoente, nós temos, então, 3 meios mais 1, 3 meios mais 1 sobre 3 meios mais 1, menos 1 meio mais 1, menos 1 meio mais 1. Tá? Aqui já resolvendo a integral. Tá? Tá. Fazendo a continha, 3 meios mais 1, 5 meios. Menos 1 meio mais 1, 1 meio. Então, agora, aplicando as propriedades de divisão de fração e expoente fracionário, nós temos isso aqui. 5 meios. Se eu divido por 5 meios, é a mesma coisa que multiplicar por 2 quintos. Né? Lembrando, a regra do expoente fracionário. Né? Então, eu tenho x, né? Aqui vai ser o denominador, e aqui vai ser o numerador. Né? Então, é x na d sobre n. Né? Então, aqui está o meu 2 e aqui está o 5. Da mesma maneira, se eu divido por 1 meio, eu multiplico, é a mesma coisa que multiplicar por 2. E x na 1 meio é raiz de x. Okay? Então está simplificado, resolvida a integral e simplificado. Ah, professor, precisa simplificar? Olha, é importante simplificar, né? Porque quando você, como engenheiro, vai entregar a obra completa. Também eu lembro a vocês que, se a gente for fazer uma prova, a gente vai ter que escolher uma opção, eu sempre vou escrever as opções da forma mais simples possível. Vamos fazer algumas interpretações da física. Né? Trazer um pouco da física para o nosso dia a dia. Então, uma interpretação bem importante da integral e das derivadas é a cinemática, o estudo da velocidade, do movimento.
A velocidade nada mais é do que a taxa de variação da posição no tempo. Lembre, posição. O que é posição? Posição é o lugar em que você se encontra, né? Então, por exemplo, quando a gente está andando na estrada, a gente tem nas rodovias, a gente tem as placas de quilômetro. As placas de quilômetro indicam a posição. Então, é a derivada da posição em relação ao tempo. Portanto, a posição do objeto é quem? É a integral da velocidade. Tá? Então, simplesmente aplicando a definição que a gente já vinha tratado de integral, a relação entre derivada e integral, a gente então conclui que a posição é a integral da velocidade. Então tá. Se a velocidade é a taxa de variação da posição no tempo, né, que ele disse antes, de um objeto móvel é dada por, ou seja, a velocidade desse objeto, né, é dado por essa expressão aqui. Então, se no instante t igual a 1, o objeto se encontra na posição 4, ou seja, ele sai do instante inicial, 0. Né? Ele está numa posição inicial. 4 segundos, 1 segundo depois, igual a 1, a posição dele é 4. A pergunta dele é, qual é a posição no instante igual a 4? Qual é a posição aqui? Bom, vamos descobrir. E ele quer saber qual é a distância percorrida nesse intervalo. Né? Do intervalo 1 até o intervalo 4. Qual é a distância que ele percorreu? Então tá, vamos trabalhar a primeira questão. Qual a posição do objeto? Para nós começarmos a determinar a posição, a gente vai resolver a integral. Na hora de resolver a integral de t ao quadrado menos t mais 3, vai ficar t ao cubo sobre 3, ao quadrado sobre 2, mais 3t, mais uma constante c. Aí nós vamos nos debruçar sobre o c. Para determinar o c, eu vou precisar de uma condição, e eu já tinha falado antes. Né? Para determinar a curva particular, eu vou precisar de uma condição. Tá. Então vamos para o próximo slide. Bom, então, o que acontece? Então, no instante t igual a 1, se o objeto se encontra na posição 4, o que vai acontecer? Eu vou colocar no lugar do t, vou substituir por 1, no lugar do s, eu vou substituir 4. Vai sobrar de incógnita apenas o c. Fazendo essa substituição, então eu vou ter essa situação aqui, né? Então, 1/3, 1/2, mais 3, mais c. O que aconteceu? Para eu isolar o c, né, eu passei 1/3 para o outro lado, 1/2 para o outro lado, e o 3 para o outro lado. Né? Coloquei todo mundo sobre o mesmo denominador. Né? Nesse caso aqui tem que ser 6, porque 3 vezes 2, 6. Então, 6 que divide 1 vezes 4, 6 que divide 3 dá 2 vezes 1, 6 que divide 2 dá 3, que dá 1, 6 que divide 1 vezes 3, 18. Ô, professor, tem alguma diferença se tivesse resolvido isso aí antes de mandar para o lado de lá ou não? Não teria diferença. Você vai ter que encontrar que o C é 7/6. Não. Tá? Então, no final, o que nós temos? Nós temos, então, a expressão, né, para o deslocamento desse objeto. Então, a expressão para o deslocamento desse objeto, então, é dada por t ao cubo sobre 3, menos t ao quadrado sobre 2, mais 3t, mais 7/6. Tá? Isso aqui. Então, tá. A gente descobriu a expressão para o deslocamento. O que a gente vai fazer? A gente quer saber
o quê? A posição no instante t igual a 4. Então, se eu quero saber a posição no instante t igual a 4, eu vou substituir no lugar do t, eu vou colocar o 4. Então, vai ficar 4 ao cubo sobre 3. 4 ao quadrado sobre 3. Mais 3 vezes 4, mais 7 sextos. Fazendo as continhas. Aí aqui é continha, aqui é calculadora, gente. Mistério. E eu acho que o professor já fez coisa errada, né? Olha só quanta coisa errada o professor já fez. Vou voltar lá. O professor fez coisa errada. Qual a coisa errada que está ali? Vamos arrumar. Arrumar. Opa, não. Aqui. 4 ao cubo é quanto? 8? Não. 64. 4 ao cubo é 64, né? É 64, professor? Isso, eu botei 8 ali. Então vamos lá, 64. Então tá. Bom, temos isso aqui, 64 terços, 16 terços, 12, 7 sextos. Bom, na hora que eu for colocar tudo sobre o mesmo denominador, o denominador tem que ser 6. Né? Com 6 que divide 3 dá 2. 2 vezes 64 é 128. 128. Isso? O resto está certo. Então, 128 menos 32 mais 72 mais 7 deu 175. Né? 175. 175 dividido por 6 deu um número que não é nem um pouco agradável, mas tá certo. Ô, professor, o senhor pegou e multiplicou por 2 aquele 64 e 16 só para botar todos na mesma base, né? Isso. Tá, mas não dava para ter matado aqueles dois ali antes já? Ou não? Eu poderia ter feito 64 menos 16. 16. E aí depois... Dá na mesma. Dá na mesma também. Tá? Professor, é 175 ou 175 ou 165? 75. 75. 75 dividido por 6 dá 29,16. 7. Isso, né? Então, fazendo as continhas, ficamos dessa maneira. 16. Vamos botar isso aqui. Mais 12. Tá. É isso. Vai fechando isso. Bom, nós sabemos que na posição t igual a 4, nessa posição aqui, né, igual a 4, melhor, no tempo t igual a 4, ele está em 29. Então, vamos ver o seguinte. Então, está aqui. Ele estava aqui no tempo 0. Tempo 0. Tempo 0, ele estava numa posição que nós não sabemos. No tempo 1, né, t igual a 1, ele estava na posição 4. No tempo 4, ele estava na posição 29. Ou seja, é a posição 29, 16. Vamos responder a segunda questão. A segunda questão é qual a distância percorrida? Né? Essa distância percorrida, né, nesse tempo. Né? Então, eu tenho entre o tempo 1 e o tempo 4. Então, aqui no tempo 1, eu tinha 4 metros. Eu estava na posição 4 metros. No tempo
4, eu estava na posição 29, 16, 7. A distância percorrida, né? A distância percorrida nesse tempo aqui vai ser qual? A distância é a posição em tempo 4 menos a posição no tempo 1, né? Não faz sentido ser diferente disso. Então, vai ser 29,167 menos 4. E isso aqui, então, tem que dar 25,167. Certo? Então, essa é a distância que ele percorreu nesse intervalo de tempo. Aqui, como eu tinha feito a continha errada, ele vai dar outro valor, né? Então, aquela história. Aqui só tem que fazer eu tenho que só depois refazer refazer os valores, né? Mas aqui é a ideia. No tempo 1 era 4, no tempo 4 era 29. Então, a distância percorrida é S4 menos S1. Tá. Vamos fazer um outro exemplo. Só que agora não é um exemplo de física. Né? Quando a gente faz um download, a gente está lá fazendo download, tem aquela caixinha dizendo para nós, né? Quanto tempo falta, qual a velocidade de download. A velocidade de download é uma derivada. E o tempo, né, falta, ele depende dessa taxa. E vocês sabem que essa taxa não é constante, essa taxa está variando. Né? Então, como essa taxa está variando, ela pode ser, então, modelada por uma função. Né? Então, que alguém modelou essa taxa e disse que essa taxa ela é descrita por essa função. Ou seja, essa aqui é uma taxa de download, onde eu tenho em MBs por segundo, ao quadrado mais 1 MBs por segundo. Ou seja, a cada segundo ele transporta T ao quadrado mais 1 MBs. Tá? Então, ele quer saber o seguinte, qual é a quantidade de MBs, né, que é transferida em um determinado instante. Ou seja, ele quer saber a quantidade de MBs nesse instante. Certo? É a mesma coisa da posição. Qual é a posição que ele está nesse instante? Por exemplo, você começou a fazer o download e tem uma taxa de transferência. Aí você passou 10 minutos. Aí você quer saber, no instante, 10 minutos, nesse exato momento, quanto foi transferido nesse momento, não no acumulado, nesse momento. Então, nesse momento foram transferidos quantos MBs? Então, a primeira pergunta. Qual a relação entre a F grande e a F pequena? É muito claro, né? A F grande é uma taxa. A F pequena é a quantidade. Aquilo que tinha lá na pré-aula, né? Na questão 2. Eu tenho uma grandeza, eu tenho a taxa dessa grandeza, eu quero isolar a grandeza. Para eu isolar a grandeza, né, eu preciso, então, calcular a integral. Então, a relação existente entre eles é a integração. Então, se eu quero calcular a f, eu vou fazer a integral. Se eu quero calcular f, eu vou fazer a integral da f zona. Qual é a variável de integração? Então tá. Beleza. Então, para calcular f, eu preciso integrar f zona. Então, aí aqui em f zona, t ao quadrado mais 1. Como é que eu faço a integral de t ao quadrado mais 1? É o cubo sobre 3 mais t. Né? Integral de 1 é t. Ele faz a pergunta, no instante inicial, é transferido 50 MBs. Qual a expressão para f de t? O que é o instante inicial? Né? O instante inicial é quando t é igual a zero. O instante inicial é quando t é igual a zero. Então, no instante inicial, começou, ele mandou 50 MBs. Vou colocar t no lugar, vou colocar zero no lugar do t, né?
E aí, então, eu vou concluir que o C é igual a 50. Então, a expressão que modela a transferência de informação, ela é dada, então, por essa expressão aqui. Né? O que acontece? Então, se f de t é a quantidade de MBs transferida no instante t, ele pede para a gente responder. Tá. Agora, o que acontece? Ele pergunta, qual o significado dessa expressão? Então, vamos olhar de novo para cá. Essa expressão aqui, ele me dá quantos MBs estão indo naquele instante. Ou seja, num instante, lá, 10, ele vai me dar uma quantidade de MBs daquele instante. Isso aqui não dá valor acumulado, viu, gente? Isso aqui não é nada acumulado. Então, se f de t é a taxa, é a quantidade de MBs no instante, ele pede para responder. O que significa F10 menos F5? Antes de nós respondermos isso, vamos pensar o seguinte, outra coisa. Bom, no instante t igual a 5, tem uma quantidade. Vamos supor que essa quantidade foi de 50. No instante t igual a 10, vamos supor que essa quantidade ela é 75. Né? Nesse intervalo, né, quanto foi transferido? Né? Quanto foi transferido? Bom, a transferência nesse intervalo é de F10 menos F5. Ou seja, isso aqui significa que nesse intervalo entre 10 e 5 foram transferidos 25 MBs. Tá? Então, é isso aqui que vai acontecer. Então, vamos ver o seguinte. Então, nesse intervalo aqui, ele está dizendo para mim, né? Então, o total de MBs transferidos no intervalo em 5 segundos. Então, isso aqui quer dizer, eu tenho o total transferido entre 5 e 10. Então, se o meu f de t é igual a t ao cubo sobre 3 mais t mais 50, eu faço essa diferença. Então, no lugar de... Eu vou botar o 10, né? Então, nesse caso aqui. Nesse caso aqui, é isso aqui. No lugar desse aqui, eu tenho isso aqui. Aí eu concluo que o total transferido foi de 296 MBs. Tá? Então, entre 10 e 5 segundos, foram transferidos 296 MBs. O que a gente chega... Aqui eu acho que é o fim, né, da apresentação. O que eu quero chegar aqui? Vocês fizeram o cálculo 1. Vocês lembram do que é isso aqui? Isso aqui lembra, que a gente vai ver na próxima aula, que é a integral definida. Né? Ou seja, que nada mais é do que a resolução da integral definida. Tá? Nós temos 4 minutos ainda, então a ideia dessa aula era retomar as integrais, né? E meio que a ideia era meio que partir do zero, sabendo que vocês já viram isso. Então, nós vamos começar a ver integrais partindo do zero, sabendo que não é do zero. Então, eu sei que vocês já viram, mas eu vou começar meio que do zero, sabendo isso. Acho que a aula foi mais tranquila, praticamente foi uma revisão do cálculo 1. Porque daqui a pouquinho, então, eu vou abrir para vocês, né, o Moodle com as... Vamos abrir aqui a avaliação, né?
aula. A avaliação do grau A. Tá aqui, vamos ver aqui rapidinho. Tá aqui, avaliação do grau A. Aqui está a avaliação do grau A. Vocês não viram o questionário ainda, né? Então vamos fazer vocês ver o questionário. Aqui. Uma coisa. Ó, apareceu um questionário lá para vocês agora. Né? Mas tinha que mostrar antes, né, professor? Você tem que abrir. Ah, agora vocês têm, vamos ver o que diz aqui, abrir o questionário. Aqui tem uma tentativa, porque eu já tentei resolver o questionário, claro, para Acontece apertar no botão ali, senhor. Oi? Aqui? Depois a gente vê esse aqui. Assim, daí vocês vão ver depois no conforto. A gente tem 2 minutos. O questionário ele vai se iniciar agora, às 22h15. Vocês vão começar a iniciar ele. Ele vai ser fechado no dia 19. Né? Que dia é dia 19? Vamos ver aqui. É na terça-feira, às 23h59. E ele tem duração máxima de 3h30. Certo? São 10 questões. Tá? E... Enfim. Bom, professor, me diz uma coisa, o que acontece, que nem hoje, eu tava aqui no meio da aula, quando vi, caiu minha internet, que derrubou, caiu tudo. Aí eu até voltei pro celular. Se eu tô no meio da prova, o que acontece? Não sei. Eu não sei. Se me fizeram essa pergunta na quinta-feira e eu não sei. Eu acho que ele volta para onde parou. Tá? Porque o que pode acontecer... Eu acho que ele encerra a prova. Não vai, é que tu, ao final, tu só vai salvar ao final, né? Resolveu tudo e aí salva e envia. Se tu não salvou, tu perde todas aquelas informações. Vai começar do zero. Mas o tempo vai continuar correndo. Aparece uma mensagem, game over. Eu vou mandar uma mensagem para a TI e alguém vai me responder isso. Agora eu vou entrar em contato com o cara de Caxias, ele deve me responder isso. Aí eu aviso vocês depois. Tá? Mas enfim. Né? Vê um momento que vocês têm uma internet melhor, talvez de madrugada. Né? Não tentem fazer isso domingo à noite, porque todo mundo está na internet. Bom, pessoal, era isso que eu tinha mostrado para vocês. A gente tem menos de 1 minuto. Qualquer coisa, me escrevam. Tá? Eu vou ficar atento às mensagens de vocês. Boa sorte. Tá bem simples, gente. Tudo dado. Tá? Tá, pessoal. Boa noite para vocês. Boa noite, professor. Valeu, senhor. Boa noite. Falou. Boa noite, professor. Falou, até. Até a próxima. Boa noite.